Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel e tô com esse primeiro vídeo aí inaugurando, né, um novo canal que chama Kitnet para Viver, onde eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência que eu tive de vida a respeito de construir kitnets. Será que deu certo? Será que não deu certo? Vocês vão acompanhar aí, vão estar conhecendo um pouco mais da minha história e quem sabe vocês usem ela como inspiração para também realmente poder ter a sua kitnet, poder desenvolver um trabalho nesse sentido também. Eu já vou pedir desculpa aí pelo som aí externo, né, mas não tem muito o que fazer. Não sou profissional, estou começando agora a fazer vídeos, então vamos lá. O assunto aí é jornada pela kitnet, mas antes de tudo eu gostaria também de agradecer alguns canais, né, o qual eu não tenho contato, porém serviram de inspiração para mim, como meu desejo seja que este canal também seja uma inspiração para vocês, né? Primeiro é o VDK, né, que é o canal, acho que é o principal, que tinha muitos vídeos deles e nossa, me identifiquei demais com eles, né? Então foi o primeiro canal que eu acho que eu vi todos os vídeos deles, e que é o César Barroso e a esposa dele. Tem também o Investindo em Kitnet, que se eu não me engano, salvo engano, ele foi aluno do VDK também. E também foi inspiração, até hoje é. Ele faz bastante conteúdo, César também faz, que é o Edgar e a Emily, né, que é a mulher dele. Tem alguns outros canais, Kitnet Tatá também, kitneteiro profissional, muito bom o canal também. Então tem, assim, cada um tem a sua peculiaridade, cada um trata de um assunto de forma diferente e foi muita inspiração para mim. Então eu agradeço esses canais, apesar de eu não ter, né, não ter contato com nenhum deles, somente pelo YouTube. E assim, a gente tem, né, algumas dificuldades para passar para vocês, né? Eu vou contar assim resumidamente a minha história, né, bem resumido mesmo. Se de repente o pessoal quiser que eu conte mais da minha história até eu chegar onde eu cheguei, a gente conta. Mas assim, o principal, o que que é? É que dá certo. Será que dá certo? Não, dá certo sim. Só que assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado? Tem também. Não é assim simplesmente, né? Vamos que dá tudo certo também. Não, porque a gente tem que ter o pé atrás, tem que ter o pé firme no chão e fazer as coisas direito, né? Para não acabar não se enrolando, né? A minha jornada também, desde moleque, assim, depois que eu comecei a trabalhar, eu sou funcionário público, estadual, né? Então, aí você pode estar pensando, por isso que tem kitnet. Não, tive dificuldade como qualquer outro. Nunca tive dinheiro. Inclusive, no final aí ou outro vídeo, eu vou passar para vocês que como que eu consegui a minha kitnet. Foi vamos dizer assim, com um pouco de loucura. O pessoal fala, né, meus parentes, amigos, todo mundo fala que foi um pouco de loucura fazer o que eu fiz. Mas, graças a Deus, deu certo, tá dando certo e eu não me arrependo nem um minuto. Então, como começou minha jornada foi o seguinte: a gente teve dificuldade, comprou terreno, construiu minha casa. Então, lá pelos 22 anos de idade, construí minha casa. Eu e meu sogro, né, o Elias, que eu agradeço muito a ele, porque foi onde começou tudo. Mas, principalmente, eu agradeço a Deus porque eu falo que desde do começo até hoje, até terminar, até o final do vídeo aí, Deus, eu acho que tem entrado na nossa vida, a gente sempre orando, pedindo para Deus para que tudo desse certo. Então, às vezes, o que a gente acha que deu errado, muitas vezes Deus contorna e aí a gente consegue chegar no objetivo. Não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Porém, você tem que estar sempre confiando nele. Então tive dificuldades também em construir minha casa, daí essa casa aí a gente não conseguia terminar porque, né, obra é completamente imprevisível, né? A gente tem dificuldades, aí acabou que a gente teve que vender. Nesse meio tempo a gente tinha aberto um comércio, aberto não, né? Alugado comprado alguns brinquedos para fazer aluguel
desses brinquedos, pula-pula e tal. E aí começou a dar certo, ficou legal, ficou um projeto bom. Aí nesse meio tempo aí a gente com dificuldade de construir, resolvemos vender a casa e aí comprar mais brinquedos e tentar fazer com que isso daí girasse para poder ser a nossa principal fonte de renda, porque quem trabalhava era com a minha esposa, já que eu sou funcionário público, eu não conseguia estar trabalhando. Aí ela tocou, né? Então aí abrimos um buffet e aí vai daqui, vai de lá, tava dando certo, tava legal, porém o lugar não agradou a gente e aí a gente resolveu vender. Aí fui morar com a minha sogra, então tive dificuldade, tive que, né, passar por essa experiência. Alugamos nossa casa e sempre querendo comprar. Aquela coisa do brasileiro, né? O brasileiro ele pensa o quê? Vou ter minha casa, vou ter meu carro, e eu não era diferente. Eu com meus 22 anos para frente, aí até uns, vamos dizer que até os 37 anos, 38 anos, que eu vou explicar por que eu mudei minha cabeça, eu eu pensava da mesma forma, ter minha casa, né, ter minha família, meu carro, e aí foi que foi. Aí tive essas dificuldades, fui morar com a minha sogra e tal, e nesse meio tempo tentava, né, fazer alguns cursos para abrir um comércio, porém os comércios não dava certo porque, né, eu sou funcionário público, como que eu vou trabalhar e deixar o começo tem que ser o patrão, não tem como. Então por causa disso eu acabei, né, procurando outras formas, né? Aí no meio tempo aí que a gente também começou a pensar em ter um lugar para nós, para passear, fazer uma chácara, e a gente começou a procurar terreno também. Aí que acontece? Quando a gente pensou em vender a casa, né? A gente pegou um caminhão eu e minha esposa, vocês vão conhecer mais pra frente a Aline, e a gente tentou pegar um caminhão, o caminhão dava um lucro bom, a gente pensou o quê? Vamos para construir nossa casa, para ter nossa casa, né, sem ter muita dificuldade, a gente pegava um dinheiro bom desse caminhão. Então nós falamos assim, vai dar certo com o caminhão e a gente pega esse dinheiro, faz um consórcio, o consórcio vai pagar a nossa casa. E aí vai daqui, vai de lá, tive uns problemas com o caminhão, coisa de 6, 7 meses eu tive que encerrar, já tinha feito consórcio, pague, fiquei com o consórcio parado lá, não conseguia pegar. Resumindo, fiquei com essa dificuldade. E aí tinha esse comércio que a gente tinha aberto, né, do buffet, com festa infantil, né? A gente fazia festa infantil, alugamos um lugar, morava lá no fundo. Não resolvemos também vender porque não estava dando muito certo por causa da localidade. Aluguel barato, tentamos mudar, mas aluguel aí por aí é uma complicação, né? Muito alta. Aí resolvemos realmente parar com isso. Então a gente nesse meio tempo comprou um carro, aí ficou com esse carro pagando, era um carro zero, né? Então esse carro começamos a pagar, era um HB20 na época, ficamos com ele, né? E tava tudo certo, tava com um carro, que ele inclusive a gente pagou esse carro com a venda do comércio, né? Com o dinheiro que a gente pegou e tava indo tudo bem, tava tranquilo, não tinha mais, né, a dificuldade do terreno, só que o que nós fizemos? Com um pouco do dinheiro que a gente vendeu a casa, comprou o comércio, a gente também deu entrada num terreno com a construção. Resumindo, como todo brasileiro tem dificuldade, a gente teve o desprazer da empresa que ia construir a nossa casa, inclusive vendeu o terreno para nós, falir. Faliu, não tinha dinheiro para pagar a gente, ou seja, 45 mil que é a entrada que a gente tinha dado, perdemos praticamente. Aí ficamos nessa dificuldade. Caminhão não deu certo, tivemos que fechar o terreno e
esse golpe aí da casa. Então ficamos naquela dificuldade brasileira mesmo, né? Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. E sempre orando a Deus aí, porque para tentar suprir as dificuldades, tentar fazer nossos sonhos ser realidade. E sobrou um dinheiro lá, a gente viu nós vimos uma nova construção, falou, vamos comprar vamos ver esse apartamento, condição a gente não tinha. Resumindo, a gente foi lá, conversamos com o vendedor, vamos dizer assim que ele, ele escondeu, vamos dizer assim que ele escondeu algumas informações para que a gente não, porque eu falei também da minha necessidade e o que eu poderia pagar na época, né? Que na época eu poderia pagar no máximo R$ 1.500. Daí o vendedor omitiu algumas informações, fase de obra, não sei o que, um monte de coisa. INCC, tudo que a gente não tinha experiência, né, na compra de um imóvel, né, na planta. A gente comprou, daí eu e minha esposa Aline, compramos lá tal, e ficou para a gente pagar, na nossa ideia, os R$ 1.500 por mês. Eu sei que aí começou a vir juros de obras, primeira prestação, começou a vir valores altos do apartamento, coisa de 3.000, 3 e pouco. A gente começou a se preocupar e falamos assim, ó, não dá para ficar mais com o apartamento, nem que a gente perca um pouco, a gente vai ter que devolver. Então a gente tentamos devolver, na verdade, o apartamento, só que entramos em contato com a construtora, né? Falamos que a gente não ia ter condição. Aí a construtora veio com uma resposta assim que eu nem esperava, né? Mesmo eu falando que eu poderia perder, que eu sabia que poderia perder. Aí ela falou que o apartamento já era nosso, que não ia ter como devolver. A gente achou estranho, colocamos com o advogado para verificar realmente. O advogado também falou as mesmas coisas, nunca vi um contrato desse. E o apartamento realmente é de vocês, vocês não conseguem devolver. Vocês vão ter que tentar pagar, se não conseguir, vocês vão acabar perdendo. Aí a gente, entra em parafuso. A gente confia em Deus, mas a gente também é homem, né? Então, ser humano, a gente tem os nossos receios. Mesmo confiando em Deus, eu lembro que minha esposa na época ficou nervosa e tal. Eu falei, não, a gente confia em Deus. Tudo que a gente pediu foi provisão dele. Então, vamos se acalmar e vamos tentar ver o que dá para resolver, né? Aí qual a ideia que eu tive? Eu não tinha dinheiro mais para pagar o apartamento que vinha prestações muito altas de juros fora o valor que era da construtora. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com eles. Eu tinha comprado o carro, né, o HB20, estava pagando o carro. Falei, vou tentar entrar em contato com eles para falar que eu vou pagar no final do ano. Nesse final do ano, eu dou tudo de uma vez o valor que eu estou devendo. Se eles aceitar, o apartamento já é meu, entre aspas, eles vão ter que me tirar judicialmente, infelizmente. Aí que eu fiz? Com essa ideia, eles aceitaram. Legal, falei, legal, vou pagar no final do ano. Mas qual que era a solução? A solução era quitar meu HB20, o carro. Comecei a pagar de 3 em 3 e fui lá. O dinheiro que eu não pagava para eles, que eu sabia que era alto, eu pagava no carro. E aí as prestações das últimas ficavam valor baixo, ficou legal. Consegui pagar até o final do ano. Paguei o carro e entrei em contato com eles de novo. Falei para eles, tô com dinheiro aqui. Aí resumindo, o valor na época, por isso que eu falo, tudo é da vontade de Deus, a gente tem que pedir e aguardar. Confiar que vai dar certo, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Eu lembro que a dívida estava mais ou menos uns 55 mil e o carro valia 40 mil. Eu consegui conversar com eles através de um advogado falando que eu dava 30, o carro valia 39 na época, né? 39 ou 40 mil, eu falei que eu dava 37. Aí eles, lógico, não aceitaram, né? Mas eu queria pelo menos chegar no valor do carro. Aceitaram. Chique, eu falei, putz, eu falei para minha esposa, né, deu certo, conseguimos, vamos pagar com o valor do carro. Eu lembro que eu tinha uma semana para
para fazer essa negociação, consegui vender o carro nessa semana, vendi tranquilo e paguei essa dívida. Então a gente ficou com um apartamento e como a gente estava com dificuldade também no serviço do caminhão, aí o que a gente fez? Vendeu o caminhão também. Vendeu o caminhão e nesse meio tempo pegamos um terreno. Aí a gente vendeu o terreno para imobiliar o apartamento. Então, tipo assim, uma coisa foi casando a outra. Ficamos com o apartamento tranquilo. Sonho aí dos brasileiros, né, de ter sua casa, estava meio concluído. Lógico que eu fiz em 35 anos lá, dei uma entrada e estava, né, a perder de vista, né, 35 anos para pagar. Aí começa já a chegar na história das kitnets, né? Mas como a gente é brasileiro, né, sempre tem as dificuldades. Em 2018 eu infartei, infartei e aí tive uma dificuldade quase, né, quase fui para a glória aí, mas deu tudo certo. Me recuperei. Nesse tempo aí eu fiquei pensando, como que se eu tivesse falecido agora, o que eu ia fazer? Como que eu ia ter, né? Como que eu, ou seja, eu estava com 37 anos, hoje estou com 44, estava com 37. Falei, o que eu vou fazer da vida? Não adquiri bem nenhum, praticamente só um apartamento que vou pagar em 200 mil anos. E tinha essa dificuldade, falei, eu não teria, né, trazido nada de benefício para minha família. E foi onde que virou a chave. Deu um estalo aí, falei, eu tenho que fazer alguma coisa realmente para adquirir bens e deixar minha família bem depois, né? Tem minha filha aí, hoje está com 18 anos, vai fazer 18 anos agora, dia 17 agora de agosto. E o que eu teria, né, deixado para ela? Nada, naquela época ali, nada. Aí eu comecei, né, eu tinha também a intenção, né, de ter um lugar aí para passear, né, comprar um terreno aí para a gente passear. E foi, né, depois do infarto, falei, não, pelo menos tem que ter um lazer, alguma coisa assim, né? Então acabou surgindo a oportunidade de comprar um terreno. Mas como brasileiro é daquele jeito, sem dificuldade, nada evolui, né? A gente teve dificuldade também de pagar esse terreno, teve que vender, vendi. E aí eu fiquei com dinheiro lá, né? Eu lembro que eu consegui vender pelo que eu já tinha pago, né? Praticamente a entrada mais o que eu tinha pago, que era poucas prestações. Aí fiquei acho que com 30 e poucos mil guardado e fiquei procurando outros terrenos, né? Mais barato, né? Porque eu era de 500 metros, era um terreno grande, mas o valor ficou muito alto, então tive que desistir. Aí achei um terreno pequeno. Esse é o terreno das kitnets hoje. De 6 por 25. Terreno pequeno, num lugar assim que é um bairro humilde, não é um bairro, né, que você fala assim que de classe média alta, não, é um bairro humilde. Então, aí que entra um detalhe, que aí depois mais para frente a gente conversa sobre isso. O terreno pode estar em lugar humilde, pode estar em lugar de classe média, pode estar em lugar de classe alta, mas eu creio que em qualquer lugar a gente consegue fazer a nossa kitnet e fazer ela ser alugada. Então foi nessa época aí mais ou menos que eu comecei a ver alguns vídeos, né, para fazer eu estava pensando em fazer tipo uma piscina, fazer uma casa no fundo e ter um lazer para mim, uma coisa simples, só para mim ir lá. Eu já estava no meu apartamento, então era só para ir lá para curtir um final de semana, alguma coisa assim. E daí fui maratonando alguns vídeos, tal, fui vendo algumas possibilidades, onde eu comecei a encontrar os vídeos na época do VDK, o Viver de Kitnet com César. Me interessei, falei, nossa, que esse cara aí. Eu lembro que na época o terreno que ele tinha era também de 6 por 20 ou 25, uma coisa assim. Ele construiu 4 kitnets de loft e tal, ficou legal. Falei, que negócio interessante. E aí eu comecei a maratonar mesmo o vídeo dele. Maratonei, consegui
né, abrir a mente mais ainda, né, e mudar um pouco a ideia de, falei, eu vou fazer kitnet no meu terreno, só que dinheiro, eu não tinha dinheiro nenhum para fazer kitnet. Aí eu fiquei pensando, mas eu ficava matutando. Nisso eu fiquei mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, só olhando, só vendo o vídeo e vendo o que eu podia fazer, o que eu podia, né? Como que eu podia ter dinheiro para fazer isso. Eu não queria fazer empréstimos, né? Muito alto para ficar também pagando igual meu apartamento. Eu também não queria. Eu queria sair das dívidas, né? E na época, o que, que eu pagava? Eu pagava, né, R$ 1.500 de dívida do apartamento, mais 400 de condomínio, lá dá uns 1.900, R$ 1.800, 1.850, mas esse valor aí, de R$ 1.900. Aí então eu tinha que sair dessa dívida para poder fazer uma construção. Então eu comecei a achar a ideia interessante de fazer kitnet, mas não tinha dinheiro. E aí resolvi fazer o quê? Eu, na minha ideia, vender meu apartamento para tentar começar alguma coisa, né? Ah, mas fui falar para minha esposa e na hora que eu falei para ela, não gostou muito da ideia, não. Eu falei, como que eu vou vender? Mostra dificuldade. Nós já teve uma dificuldade para. Por isso que o pessoal fala que a gente é louco, né? Teve uma dificuldade gigantesca para ter nosso apartamento. Agora que eu vou vender, e eu tava imobiliado, apartamento legal, tava legal. Falei assim, aí minha esposa, não vamos fazer isso não. Aí eu comecei a analisar o que eu poderia fazer. Eu fiquei pensando assim, fiz um cálculo, né, na época na Caixa Econômica Federal para ver o que poderia, se eu vendesse, o que eu poderia bater da dívida e o que sobraria para mim. Aí eu tinha que vender um apartamento na época que não valia muito esse valor. Hoje eu acho que até vale, né? Vale até um pouco mais, mas não valia os 300 mil. Eu falei assim, tem que vender por 300 mil, eu consigo quitar pelo que eu tinha visto na Caixa Econômica, isso me sobra 150 mil, mais ou menos, 145, 150 mil. Mas eu tenho que vender por 300 mil. E meu apartamento não valia isso daí. Ele estava valendo uma faixa de 270 mil, mais ou menos, 280, mas eu falei, não, se for de Deus, daí eu vou orar e vai dar certo. Eu orei e aí falei para minha esposa, coloquei lá para vender o apartamento, fiz uns anúncios, um monte de gente procurava e nada, e nada, e nada. Mas lógico que estava caro, né? Aí mostrava os vídeos que eu estava vendo, que eu estava maratonando para minha esposa, ela gostava, mas ela não queria vender o apartamento. Apesar de eu ter falado para ela. Qual foi a ficha, qual foi a ideia que eu tive para que isso desse certo, né? Eu fiquei pensando, pô, eu pago R$ 1.800, R$ 1.900 de apartamento. Então se eu pagasse um aluguel desse valor, ficava elas por elas. Mostrei para minha esposa a ideia assim. Eu falei, se a gente conseguir vender por 300 mil, sobra 150 mil. Eu já tinha visto também um orçamento para construir em EPS, que era uma forma rápida de construir. E aí a pessoa falou que me fazia em 6 meses e me entregava a chave. A chave não, era só construir por esse valor, levantar, colocar porta e janela e beleza, o restante tinha que fazer. Aí eu conversei com um pedreiro, ele falou que fazia pelo mesmo valor e colocava ainda piso e azulejo. Um pedreiro que ele também estava querendo trabalhar com EPS, até convenci ele, falei para ele. Aí ele falou assim, não, você faz para mim, você compra algumas ferramentas para mim e a gente faz isso daí. Aí eu aprendo a trabalhar com EPS e aí eu te ajudo também, vai ser meu primeiro trabalho. Então vai que vai, com medo, mas fiz. Aí o que aconteceu? A minha ideia, a minha sacada de gênio, que a gente fala que a gente sabe, que a gente teve a ideia, mas na verdade nós sabemos de quem que veio a ideia, porque foi tudo se casando, foi tudo para chegar onde nós chegamos, tudo se encaixando, né? Veio lá a lógica de Deus. Daí eu sempre também pedi para Deus, né, sabedoria. Graças a Deus deu certo. Aí eu pensava, então 6 meses eu conseguia, né, construir. Eu falei, será que consigo construir? Porque o rapaz tinha passado um orçamento de 170 mil, se eu vender por 145 mil, 300 mil, quitando meu terreno, sobrando 145 mil, dava certo, ia faltar pouco, né? Aí, o que eu ia trocar nessa ideia?
né? Eu ia ter que alugar convenci minha esposa, a gente alugaria uma casa no valor que a gente paga do, do financiamento, pelo menos de 1.800, R$ 1.900, a gente então vai ficar elas por elas. Então a gente não vai ter essa dificuldade de estar pagando, porque o valor que a gente paga do apartamento é o valor que a gente acha ideal. Então tá bom, então aí outra, a gente iria estar morando, teve a pandemia também, nós tivemos a dificuldade de ficar dentro de um apartamento, ninguém podia sair de casa, não podia nem ir na quadra lá. Meu apartamento na pandemia, quem mora sabe o que eu tô falando. O negócio foi doido. Era eu, minha filha e minha esposa, e eram os três lá dentro lá e saía para trabalhar porque o meu emprego não, infelizmente não deu para ficar parado, né? É outra história. Eu tive que alguns dias trabalhar. Então eu trabalhava, voltava, ficava em casa. Falei, meu apartamento foi com ela. Então eu falei para minha esposa, se a gente conseguir construir nesse prazo que o rapaz falou que constrói para nós de 6 meses, a gente teria, né, uma construção, né, e gastando esses 170 mil, e aí a gente consegue, vamos supor, se não deu certo, se não der certo, a gente tá elas por elas entre o aluguel e a prestação, vai estar elas por elas. E aí, se não deu certo, a gente vende, coloca uma porcentagem em cima, porque a obra é assim, né? A gente faz a obra, gastou 150 mil, coloca uma porcentagem em cima, você consegue vender. Daí, com esse dinheiro, a gente dá entrada em outro. E eu creio ainda que vai ser mais fácil de repente comprar um outro apartamento, a gente de repente teria até o dinheiro completo para sair da dívida. E uma outra simulação que eu fiz foi do que? Eu tinha nessa prestação de R$ 1.500, eu lembro que eu fiz uma simulação, abaixaria decrescente minha prestação, abaixaria depois de 10 anos R$ 100. Eu ia para 1.400, então mais condomínio, continuaria com a mesma coisa. Ou seja, daqui 10 anos que eu teria ainda pagando R$ 1.500, R$ 1.400, e sendo que ainda eu teria a dívida do apartamento em 35 anos, né? Na verdade 30 anos, porque 5 anos eu já tinha pago o apartamento. Daí eu falei, meu, nós vamos estar praticamente a vida inteira pagando o apartamento. Se a gente conseguir fazer isso daí, conseguir construir, se não, né, achamos que não deu certo, a gente vende e vai pagar pouco na compra de outro. Ou a gente consegue, de repente, com valor a mais que a gente consegue colocar mais aí do valor da construção, a gente vai ter o nosso apartamento já. O valor do nosso apartamento vai estar na mão. Aí foi onde minha esposa, né, realmente teve também, por isso que eu falo que é Deus que a gente pede e tem que aguardar. Minha esposa também nesse meio tempo também conversou com uma amiga dela, falando que ela falou pode fazer, porque ela fez também, ela vendeu, só que ela vendia, ela começou vendendo a casa, e da casa ela fez mais duas e foi vendendo e foi multiplicando. Ela falou, faz que dá certo, seu marido não está totalmente errado, dá certo. Então a gente conseguiu, né, com essa ideia, construir em um ano mais ou menos, um ano e um mês mais ou menos, e hoje, né, hoje eu construí 6 de uma vez, levantei 6 de uma vez, coloquei porta e janela, acabei 3, a parte externa não fiz, eu vou mostrar depois o vídeo para vocês, mostro legal, aí vocês vão entender. Não fiz a parte externa e consegui fazer o acabamento consegui alugar as 3, está lá alugadas as 3, já 8 meses mais ou menos de aluguel, tá bem, não tem problema com o inquilino, nossos inquilinos, gente boa pra caramba. E aí eu acho que deu certo, né? Acho, não tenho certeza, Deus abençoa, a gente tem 3 kitnets, estou terminando as outras 3 agora e falta pouco, então hoje a gente tem a kitnet, né? A gente está alugando e está tudo certo. E hoje, se eu vendesse as kitnets pelo valor que de repente eu já gastei ali, hoje a minha ideia é de 170 mil, não sei se vocês lembram, mais 55 mil do terreno. O terreno também tem uma outra história legal também.
mas mais para frente eu conto. Então, se eu vendesse hoje, daria para comprar tranquilamente uma casa. Uma casa aqui onde eu moro está numa faixa de 400 mil. Hoje eu conseguiria fazer isso. Eu tenho quase certeza que para um investidor hoje minhas kitnets. Então, ou seja, de 15 anos, de 30 anos que eu ia pagar um apartamento, hoje, se eu vender, eu já tenho minha casa ou meu apartamento, né? Um apartamento até mobiliado no nível que eu tinha lá. Então, assim, eu mudei, né? É claro que é difícil fazer o que eu fiz, vender, né, o apartamento, vender a sua casa para fazer o que eu fiz, mas graças a Deus, Deus abençoou e a gente está com essas kitnets, onde eu vou mostrar, eu vou falar sobre outros assuntos da kitnet, posso falar também de alguns assuntos aí mais específicos, né, do, do que eu fiz, né, como eu cheguei, como eu conquistei aí. Se vocês tiverem interessado, é só fazer perguntas aí no YouTube e aí a gente vai, né, respondendo e vão melhorando. Mas por enquanto aí eu agradeço a cada um que está assistindo esse vídeo, compartilha, né, para a gente ter um pouco mais de visibilidade, animar um pouco mais também para fazer mais vídeos, né? E se inscreve no canal, beleza? Tamo junto, até!